Questão 7 da prova. Num triângulo acutângulo qualquer ABC, os pontos D, E e F são, respectivamente, os pés das alturas AD, BE e CF. Traçam-se a partir de D as semirretas DE e DF. Uma reta passa por A, intersectando a semirreta DE em G e a semirreta DF em H. Qualquer que seja a reta R, pode-se afirmar que... Bom, vou desenhar aqui esse nosso triângulo ABC qualquer primeiro, tá bom? Tá aqui então o nosso triângulo. Vou colocar agora os pés das alturas AD, BE e CF. Tá aqui então as nossas alturas. E agora ele diz que a partir de D são traçadas as semirretas DE e DF. Então, a partir de D, eu vou ter a semirreta DE e também DF. Tá legal? Ele diz que uma reta R passa por A, esse ponto aqui, intersectando a semirreta DE, essa aqui, em G. E a semirreta DF, que é essa aqui, em H. Ele não especifica que reta é essa, então eu vou desenhar uma reta aqui qualquer. DE, ele vai intersectar em G, e DF em H. Qualquer que seja a reta R, nós podemos afirmar que... E aí ele dá essas relações nas alternativas. Bom, pessoal, olha só. Primeiro que a gente sabe aqui que o triângulo formado pelos pés das alturas de um triângulo é o triângulo órtico, correto? Então, se eu fechar aqui esse triângulo DEF, esse triângulo DEF é o triângulo órtico do triângulo ABC, correto? E esse ponto aqui, ele é o ortocentro do triângulo ABC. E qual que é a relação entre o ortocentro do triângulo ABC e o seu triângulo órtico? O ortocentro de ABC é o incentro do triângulo órtico também de ABC. Ou seja, esse ponto aqui que é o ortocentro de ABC, ele vai ser o incentro do triângulo DEF. Se ele é um incentro, o que isso quer dizer? Quer dizer que ele é um ponto de encontro das bissetrizes internas do triângulo. Ou seja, nesse triângulo DEF, se isso daqui é o ponto de encontro das bissetrizes, se eu chamo esse ângulo aqui de alfa, aqui também é alfa. Se eu chamo aqui de θ, aqui também é θ. Se eu chamo aqui de beta, aqui também é beta. Tá legal? Então a gente tem essa propriedade. Não entendi por que isso, quero entender. Vamos lá. Bom, olha só, primeiro, vamos olhar aqui para esse quadrilátero ACDF. Vamos olhar para ele. Por quê? Quando a gente olha para ele, a gente percebe. Eu tenho esse ângulo daqui de 90 e esse ângulo daqui também de 90. Esses dois ângulos estão enxergando o lado AC desse triângulo. O que isso quer dizer pra gente? Quer dizer que esse quadrilátero ACDF, ele é inscritível numa circunferência. Tá legal? Ou seja, se eu chamo esse ângulo daqui de alfa, o outro ângulo que está enxergando esse lado AF aqui, também vai valer alfa. E qual que é esse outro ângulo? É esse daqui. Tá legal? Antes de tudo, eu vou chamar o ortocentro aqui de O. Agora eu vou olhar para o quadrilátero OCDE. Por quê? A gente percebe aqui que eu tenho esse ângulo de 90 aqui que eu já marquei, e o ângulo oposto a ele nesse quadrilátero também é 90. Ou seja, a soma dos ângulos opostos desse quadrilátero dá 180. O que isso quer dizer pra gente? Também quer dizer que esse quadrilátero é inscritível. Ou seja, se esse ângulo aqui ele está enxergando esse lado OE, eu estou chamando ele de alfa, o outro ângulo que também está enxergando esse lado OE também vai valer alfa. Então, esse ângulo aqui, que está enxergando esse lado OE, também vale alfa. Correto? Ficou em dúvida, não entendeu isso de quadrilátero inscritível? Dá uma queimada antes, que depois que você fizer várias questões sobre o quadrilátero inscritível, você vai ver que fica muito nítido isso de eu ter dois ângulos que enxergam o mesmo lado serem iguais. Tá legal? Bom, galera, então, se eu faço a mesma coisa para os outros ângulos, eu vou ter que esse ângulo vai ser igual a esse, e esse ângulo também vai ser igual a esse, tá legal? Mas eu não vou usar eles na questão agora. Eu vou usar só esses ângulos que eu chamei de alfa. Agora eu vou olhar para o triângulo DGH. Por quê? Bom, olha só. Se esse ângulo mede alfa e esse ângulo também mede alfa, vocês vão concordar comigo que a reta DA ela é uma bissetriz do triângulo DGH. Correto? E, pô, a gente conhece o teorema da bissetriz interna. Então vocês concordam que eu posso utilizar esse teorema nesse triângulo? Ele não me deu medida nenhuma, só que nas múltiplas escolhas ele não dá resposta com número. Ele dá resposta com segmentos do nosso desenho.
Tá legal? Então eu vou fazer isso aqui. Eu vou jogar teorema da bissetriz interna no triângulo DGH com bissetriz DA. Quando eu faço teorema da bissetriz interna, fica assim. DG sobre AG é igual a DH sobre AH. Esse é o teorema da bissetriz interna. E aí, se você procura essa relação aqui nas alternativas, você não acha. Porém, essa relação que a gente achou, ela tá aqui na letra A, só que ela tá adaptada. Então você tem que mexer aqui nessa relação. Quando eu adapto ela aqui, para ficar igual a alguma alternativa, eu vou passar o AG para cima, multiplicando, e o DH eu vou passar para baixo, dividindo. Então vai ficar DG sobre DH é igual a AG sobre AH. E aí, se você olha aqui nas múltiplas escolhas, eu tenho AG sobre AH, certo? Está para DG sobre DH, certo também. Então eu tenho aqui na letra A nossa resposta. Ela só está invertida aqui, né? Vou só adaptar ela aqui para ficar igual a resposta. Tá legal? Então essa aqui é a nossa resposta. Questão bem interessante. Alternativa letra A. Tá legal?